Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo mais este episódio do videocast do Dila, um canal para falar das coisas boas de Gravataí, que agora também está no Spotify. Antes disso, aquela tradicional pedida, né? Vai lá, te inscreve no canal, dá um joinha, comenta embaixo, não custa nada, essa é a melhor coisa que tem, não custa nada. Vai lá, tu tá ajudando o canal a crescer e que a gente possa falar cada vez mais das coisas boas e dos personagens que fazem a nossa Aldeia dos Anjos aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui na sede da Eleve. A Eleve é uma congregação neopentecostal, evangélica, que é liderada pelo pastor Gessé dos Santos. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Assim. Pastor, desde já eu quero te agradecer a oportunidade de tu reservar um tempinho aqui da tua vida atribulada, porque afinal de contas o pastor cuida das suas ovelhas, cuida do lado espiritual. Quero te agradecer tu reservar esse tempinho na agenda aí para a gente poder prazer é meu. Conversar um pouquinho, para tu poder contar um pouquinho da tua história, poder contar um pouquinho da tua igreja e a gente conversar sobre fé. Hoje em dia, ainda mais no mundo depois de pandemia, que graças a Deus parece que em alguns lugares ela está indo embora, em definitivo outros parece que está florescendo. E a gente nesses momentos que sofre e que quando aperta o nosso calcanhar, eu costumo dizer, parece que a gente procura a fé, aí a gente procura Deus. E dentro dessas procuras, a tua igreja, que está neste contexto, a sede é aqui em Gravataí. Eu fiquei até para minha alegria saber que nós temos uma sede de uma congregação aqui. E para tu contar um pouquinho dessa tua história, e assim, muito bem-vindo, muito obrigado por estar conversando conosco aqui desse canal. Primeiro, quero cumprimentar todos, essa gente linda de Gravataí. E é claro, a gente não atinge só Gravataí. Claro, agora né? É o mundo, né? Hoje a gente, através dessa rede, nós vamos para todos os lugares do mundo. Então é uma alegria poder estar contigo, Dilamar, e poder chegar a essa gente. Nós, como você disse, nós estamos sediados aqui em Gravataí. Gravataí é onde a Eleve nasceu. A Eleve nasceu em Gravataí, juridicamente, no dia 23 de abril de 2017. Então já fizemos 5 anos e estamos aqui trabalhando, envolvido com essa... Amamos Gravataí. Gravataí se tornou a nossa terra, algo que veio para o coração. Sou um paranaense, nascido e criado naquela terra, amo o Paraná, mas de repente parece que Deus moveu as coisas e nos trouxe para o Rio Grande do Sul. E a cidade que ele nos colocou foi Gravataí. E estamos aqui, hoje Eleve é uma referência para essa cidade e a gente está aí trabalhando e correndo e Deus tem nos ajudado até aqui. Como é que começou esse... Eu costumo perguntar se é fé, se é chamado, se é o quê? Como é que começou a tua história nessa... até chegar à liderança hoje de uma igreja? É interessante. Por onde é que tu passou? O que te despertou isso? É interessante porque eu venho de uma família muito pobre e eu sou evangélico de berço. Minha mãe veio para... A gente tem uma expressão que a gente diz, aceitou Jesus. Né? É uma expressão evangélica. Minha mãe aceitou Jesus com 12 anos de idade. Então, quando eu nasci, ela já caminhava já há alguns anos na sua vida cristã. Eu, com 17 anos de idade, veio muito forte um chamado. A gente tem uma expressão que a gente diz assim, Deus veio uma experiência espiritual, uma experiência, e aquela experiência me trouxe para... o desejo do meu coração era ser político. Olha, a minha família, a gente nascido numa cidade pequena, uma família, apesar de pobre, mas com uma influência legal, e eu disse, olha, eu vou ser político. E com 17 anos de idade eu me filiei num partido.
Com 17 anos de idade, eu estava na militância política e muito animado. Um dos meninos que foi prefeito da cidade onde eu nasci, eu estava com ele e disse, ó, ano que vem é eleição, e eu tinha uma secretaria já listada que eu ia ser secretário municipal, que seria o meu primeiro, com 18 anos de idade, começar. Mas ali Deus mudou o meu foco e me levou para dentro do seminário, onde eu estudei de 17 para 18 anos, 2 anos e meio. Dali fui professor de uma instituição chamada IBADEP, que é uma instituição de ensino para a formação de líderes evangélicos do estado do Paraná. Dali fui missionário. Missionário em cidadezinhas pequenas, um lugarzinho de 500 pessoas, uma comunidadezinha de 500 pessoas. Foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Dali fui enviado para uma outra cidade maior, já um município, uma sede do município, que quando a gente vai indo, tem algo interessante porque é como se fosse poxa vida, sair de uma cidade para outra. E quando eu assumi aquela cidade, ali eu entendi que de verdade eu estava dentro daquilo que Deus me chamou. Apesar de entender, o chamado foi antes, mas ali, ano de 2002, é que eu disse, não tenho outra direção, é aqui que eu vou ficar. Né? Então passamos por várias cidades do estado do Paraná e em 2013 eu sou chamado para vir para o Rio Grande do Sul, que foi algo também muito interessante, porque a gente ama o nosso estado, a nossa terra, e eu nunca imaginei fazer uma mudança do Paraná para o Rio Grande do Sul. E de repente chega uma ligação, um convite para mudar de cidade. Eu vim conhecer Gravataí, me apaixonei por Gravataí, voltei para lá, preparei tudo e mudei para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Gravataí. Isso em 2013. Contando-se essa história do chamado, isso aconteceu aqui em Gravataí, eu só não vou revelar os nomes, mas tinha 2 pessoas da mesma família concorrendo a vereador. Os 2, eles são também evangélicos, e aí tinha um cabo eleitoral, eu vou botar um nome fictício aqui, tá? Diz que, olha, tá pedindo voto para o teu irmão. Tá, mas eu vou votar no irmão Carlos. Não, o irmão Carlos é um bom pregador. O irmão Carlos ele é chamado de Deus para pregar para o ministério, para pregar o evangelho. Agora tu tem que votar no irmão Pedro, porque o irmão Pedro, esse recebeu o chamado para ser político. E isso aconteceu aqui em Gravataí, mas acabou se elegendo e o outro não, mas ficou essa história. Eu sei dessa história, aconteceu um fato verídico que foi chamado para pregar. Para pregar e outro, mas só eu particularmente acredito nisso. Eu tenho dito sempre para as pessoas que caminham comigo, apesar, o meu desejo lá no início ia ser político. O dia que eu decidi que eu iria viver o ministério, né? Eu digo assim, tem alguns que são chamados, vocês são chamados para isso. Nós estamos aqui para orar pela cidade, trazer algo gostoso para uma cidade onde nós moramos, que é levar para as pessoas a fé. Né? Agora, cuidar da cidade no aspecto político é com vocês. Claro. Tem, dentro das denominações que eu conheço, sempre tem uma escala hierárquica ou de funções. Por exemplo, tem igreja que é o pastor, depois tem o presbítero, tem o evangelista, outras igrejas é o patriarca, né? Então tem um ramo católico, por exemplo, que eu não sabia, conversei semana passada com o padre Amadeu Canelas, tem os maronitas, que até lá o padre pode casar. Tem. E junto da igreja católica, mas cada um tem a sua. Nas confissões evangélicas ou neopentecostais, como é que funciona na tua igreja? Tem umas que é o apóstolo, que é o líder maior, o líder espiritual, é o presidente da congregação. Como é que funciona na Eleve?
Na Eleve é o apóstolo. É o apóstolo. Certo. Eu tenho a função hoje, apesar de exercer a função pastoral, que é cuidar. Pastor é Sim, cuidar de ovelhas. cuidar de ovelhas. Mas ministerialmente é apóstolo. 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 Tá. Tens teologia, tens formação. Sim. É necessário, dentro do estatuto da tua congregação, ter esta formação? Eu, por exemplo, eu iniciei hoje na tua igreja. E daqui a um pouco eu descobri a vocação que eu tenho para pastorear, para ser... Quais os passos? Particularmente, eu tenho a faculdade teológica. Sim. Né? No decorrer da caminhada, Deus me oportunizou fazer a faculdade. Eu fiz seminário, né? Que é uma das exigências de muitas igrejas, é ter feito um seminário. No nosso caso aqui, a gente tem um curso teológico interno, que é um curso ministerial para preparação das pessoas que querem exercer o ministério. Então, na verdade, essa preparação ela acontece internamente. Internamente. Cada cada concepção religiosa, ela tem a sua organização interna. O cara vira pastor, presbítero. Hoje, por exemplo, você chegou aqui, a gente tem o que nós chamamos de trilha, que é um caminho, um plano de voo. Né? Esse plano de voo, ele inicia chegada, se não é batizado, a gente conduz ao batismo, que nós temos um entendimento no batismo por imersão, o batismo nas águas por mergulho. A pessoa tem que ser mergulho. Tal qual o João Batista fazia? Exatamente. O batismo, porque a palavra batismo significa mergulhar. Então, como a gente entende que precisa, e o símbolo é símbolo de morte, e ali é um símbolo de enterro. Passa pelo batismo, a gente conduz para um cuidador, um apacentador, que é um líder de grupo caseiro, onde a gente tem grupos espalhados por Gravataí. Hoje nós devemos ter aí perto de uns 20 grupos espalhados por Gravataí nas casas, onde as pessoas se reúnem uma vez por semana para ali ter comunhão, comerem, se alegrarem, né? E isso é a nossa trilha. E depois ele vem para um curso de maturidade, de crescimento, entendendo a nossa identidade. Então ele tem que passar por um plano de voo. Aí eu quero algo mais profundo, eu quero me envolver, quero ser pastor da igreja, quero fazer parte de um grupo mais seleto de líderes da igreja. Aí tem um curso interno que nós preparamos, né? Nós preparamos para isso. Por qual confissão religiosa tu iniciaste essa tua caminhada? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas tu és um assembleiano. Um assembleiano. E diz que uma vez assembleiano, sempre assembleiano. Isso já quando tu tinhas 17 anos? De berço. Eu sou assembleiano de berço. De berço. Né? Toda a minha infância dentro da igreja, cresci dentro da confissão cristã e dentro da Assembleia de Deus. Pois é, agora vai a minha pergunta. Nós devemos ter aí as grandes Assembleias de Deus, Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, tem umas grandes, tem umas enormes aí. E aí a gente veio para congregações um pouco menores, remanescentes, tem uma série de confissões. Vem cá. Quais são as fés são diferentes para termos tantas concepções religiosas, tal qual às vezes nós temos muitas ideologias para ter 30 partidos políticos. Eu perdi a conta de quantas confissões religiosas tem. Nós temos as fés são diferentes. Por que na tua visão ramificou tanto assim com uma série de apóstolo, líder, pastor? Por quê? Na tua opinião? Eu vou falar em dois aspectos. Primeiro, o aspecto cristão bíblico. O aspecto bíblico. Eu entendo que existe aí uma provisão de Deus para se ter tanto. Por quê?
Porque existe a questão bíblica do que a Bíblia diz e nós ensinamos a Bíblia. Mas existem os costumes. Por exemplo, o gaúcho gosta do quê? Do chimarrão, né? O gaúcho tem a sua cultura. Você vai numa outra... Eu vou para o nordeste do Brasil, lá na Bahia, por exemplo, lá eu vou ter que comer o tal do acarajé, enfim, água de coco. A Bíblia, ela não vai mudar, mas existem os hábitos. Tem uma que diz assim, não corta o cabelo. A outra diz, olha, a roupa tem que ser... O próprio Alcorão, né? O Alcorão, por exemplo, os muçulmanos, eles também têm uma série de interpretações de doutrinas, de ideias, de dogmas. Porque a Bíblia é uma só, pastor. O Alcorão é um só, vamos pegar as duas maiores, né? Mas é a minha interpretação que conta. Ou será que nós estamos cumprindo, ainda estamos na Torre de Babel? Eu entendo assim. Existem os dogmas. Sim. A doutrina é bíblica. Os dogmas... O que é um dogma? Um parecer eclesiástico daquilo que a Bíblia não deixa muito claro. Mas aí é a interpretação humana. Humana. Por quê? Tem coisas que a Bíblia não vai trazer ali... aí um vai dizer assim, um prefere... Eu digo que alguns têm preferências pessoais. O líder estabeleceu uma preferência pessoal e nessa preferência pessoal ele colocou isso dentro da sua confissão de fé. Tá aí explicado. E aí, por que eu disse que eu entendo que é uma provisão de Deus? Porque quando um gosta do amarelo, outro gosta do azul, outro gosta, de cores diferentes, outro tem hábitos diferentes. Cara, se ele gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e eu não gosto, eu não vou para aquele lugar. Né? Então, é para que ninguém diga assim, o evangelho não me foi pregado. Uhum. Porque existem ideias... Vou apertar um pouquinho. Então vai, diga lá. Então, quer dizer que talvez Deus tenha colocado um pouquinho de cada coisa para ter tanta confissão, cada um ele colocou lá esse chamadinho, essa provisão de Deus? Eu digo assim, para que ninguém se perca. Eu gosto de chimarrão. O outro não gosta do chimarrão. Naquele lugar, para fazer parte daquele lugar, tem que tomar chimarrão. Desse grupo aqui tem que tomar chimarrão. Mas eu não tomo chimarrão. E aí, eu não posso fazer... Não, tem aquele grupo lá, assim como você usou a expressão lá, dentro do catolicismo, de um lugar pode casar e do outro lugar não pode, né? Agora, não pode... Existem também igrejas que interferem dentro do aspecto bíblico. Aí é uma questão que... Da organização interna. Exato. Eu prefiro não entrar, porque quando fere a palavra de Deus, a Bíblia, se eu vivo um costume, tomar chimarrão para você é ruim? Tá, não toma. Mas, agora, quando interfere dentro do aspecto bíblico, aí ele não... Está ocorrendo um fenômeno no Brasil, eu tenho lido bastante sobre isso, e eu quero saber a sua interpretação, que é a desigrejização. As pessoas continuam fiéis, elas continuam presentes, mas estão deixando de frequentar a igreja. Estão procurando lá os seus núcleos, às vezes familiares, bairros, mas este fenômeno está ocorrendo. Muito grande. Porque nós tivemos um fenômeno da igrejização, das pessoas procurarem a palavra, e aí surgiu essa multiplicidade de confissões religiosas, e agora nós estamos sofrendo este processo inverso. Será porque os novos tempos chegaram? Porque antes o pastor pregava com a Bíblia na mão, hoje o pastor prega com o tablet, com o smartphone, com toda essa tecnologia toda. Os templos eram simples, os templos hoje são suntuosos. Muito. Será por isso, pastor? A pandemia contribuiu muito para isso. Por quê? A tecnologia que nós estamos usando hoje para fazer uma live como esta,
a pandemia trouxe o fato das pessoas não poderem estarem juntas, fez com que muita gente se habituasse a estar na sua casa, e eu fiz muito nesse tempo de pandemia de fazer uma transmissão. A gente fica em casa e eu vou falar com vocês via as redes sociais aí. A pandemia contribuiu. O indivíduo gostou de ficar em casa, né? A tranquilidade do meu sofá, ligando a minha televisão, ligando nas redes sociais lá nas minhas, na minha TV, ficou muito cômodo. O segundo fato tem a ver com o descrédito que muitas instituições evangélicas têm. Isso tem... Por quê? É um grupo de pessoas e, às vezes, quando dentro da fé evangélica há uma aproximação muito grande. Entra a questão familiar. A gente tem o hábito de dizer, a família é leve. Uhum. E dentro da família tem problema. Uhum. Se você for na nossa família, a questão familiar Sim, mesmo, sim, toda... um irmão briga com o outro, onde tem ser o humano. cunhado briga, um briga com o cunhado, as cunhadas brigam, as irmãs brigam, às vezes até o pai e a mãe entra para tentar exortar e cria, às vezes... E aí, quando nós entendemos e colocamos isso dentro desse parâmetro tão aproximado, faz com que as pessoas tenham problemas de relacionamento. E esses problemas de relacionamento, a gente diz assim que a imaturidade faz com que elas digam assim, não, eu não quero mais estar junto, e aí migram, às vezes, de um lugar para outro, descobrem que lá também tem esse laço familiar e criam outros problemas. E gente junto. Tem aquela velha frase que é melhor lidar com um animal. Meu falecido avô me dizia isso. Ele veio para a cidade já com uma certa idade, saiu do campo e vai vir para a Selva de Pedra. E ele dizia para mim, quer dizer, não aguentava, porque dizia, olha, meu filho, eu prefiro 1 milhão de vezes lidar com um bicho que está lá fora, porque eu saía, gritava, xingava, o bicho não me retrucava. Não, e é interessante isso, Dila, porque acontece, as pessoas, olha bem, as pessoas, quando você, na empresa, elas têm problemas. Só que lá eu me sujeito às regras do patrão. As regras, eu estou ganhando. Preciso para sobreviver. Na igreja não, eu estou ali por uma questão de fé, por uma questão de gostar do ambiente. E o dia que eu não gostar mais, o que eu faço? Eu me vou. Muita gente deixou de frequentar a igreja e na pandemia agora as igrejas perderam ainda 30% das pessoas que frequentavam antes da pandemia ainda não voltaram para dentro dos templos. 30%. 30%. Ainda estão... elas desejam voltar, mas o hábito de ficar em casa, da tranquilidade que a pandemia gerou, né? Estou em casa e hoje, se tinham lá um percentual de 20%, somente as grandes igrejas faziam transmissão de cultos ao vivo, hoje esse número foi para 70%. Então, toda igreja faz. Eu tenho N opções. Eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir uma palavra nesse sentido, não quero... Então, 30% das pessoas ainda não retornaram, né? Isso aumentando, acrescentando essa questão de pessoas desigrejadas. Isso foi mais um fator que se somou, então, a esses outros... A esses que já estavam. Aos problemas das famílias, né? Digamos assim. Pastor, como é que é a relação de vocês? E aí eu estou falando para uma pessoa que tem a Bíblia como morte. Como é que é a relação hoje das igrejas neopentecostais, na tua visão, obviamente, não pode falar pelas outras, né? Mas como é que encara as outras confissões de matriz afro-brasileiras? Que tem todo um aspecto cultural por trás. Tem um significado que às vezes as pessoas confundem.
E eu já vi, eu já conversei com pessoas de outra crença, disse, não, essas religiões aí têm um pacto com o diabo. Como é que é a visão tua? Dentro da minha visão, eu tenho uma visão de respeito. Sim. Assim como qualquer pessoa tem a liberdade de deixar de estar nessa religião e fazer parte da igreja evangélica, da mesma forma daqui para lá. Então, eu vivo numa relação de respeito, né? Eu respeito o que eles creem, respeito como eles fazem. Agora, dentro da relação de respeito, eu posso concordar e discordar. Sim, claro. Da prática. Não coloco como... Mas tu não vai adjetivar. Não vou colocar lá dizendo, olha, tal igreja é de Deus e tal igreja não é. Sim. É uma relação de respeito. Contudo, tem coisas que eles praticam que dentro daquilo que eu creio... Claro. Dentro da tua crença. Dentro da minha crença, eu não concordo. Respeita. Mas a gente respeita, assim como respeita todas as outras igrejas evangélicas. Porque tem igrejas evangélicas que também eu não concordo. Sim. Tem igreja evangélica que eu também digo assim, não, eu não acho interessante o que ele faz. Contudo, eu respeito o que ele faz. Até aquelas que não fazem coisas que são bíblicas. Sim. Né? Nós estamos num país laico. Laico, exatamente. Eu sempre costumo dizer, eu tenho... E às vezes as pessoas até confundem com isso. Confundem o meu pensamento. Eu tenho o maior respeito pelo sagrado do outro. O sagrado do outro é o sagrado. Eu acho que tu pode mexer com tudo na vida, mas com o sagrado da outra pessoa, não. Eu até esses dias estava lendo, ele ressurgiu, fui pesquisar. E eu creio, e antes de você colocar isso, que a maior dificuldade das pessoas quanto às questões sagradas é elas não estarem abertas a discutir. Exato. Porque eu tenho a minha confissão, né? Creio que as pessoas devem respeitar o que eu creio, mas isso a gente pode estar junto, caminhar junto. Sem que um fira o outro dentro daquilo que ele acredita. Eu lembro de um episódio, pastor, acho que foi do ano de 95, e isso me chamou a atenção porque eu estava assistindo, foi uma polêmica na época. Tinha um pastor chamado Sérgio Van Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí ele aparece no culto chutando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aquilo chocou, porque isso é um país católico. Eu sei que as confissões evangélicas, elas não trabalham com a imagem, que aquilo é de gesso, foi feito por um ser humano. Mas, para o católico, aquilo é sagradíssimo. Sagrado. Foi uma afronta, né? Foi uma afronta. Uma afronta. Para as religiões... No jogo de ideias, eu posso dar a minha opinião, mas eu não posso afrontar a fé do outro. Porque a minha interpretação, que na medida que eu estou adorando aquela imagem, não estou adorando a imagem, aquilo é a representação da minha fé. Eu encaro assim, não é que eu estou adorando aquela imagem de gesso, não. É a representação da minha fé, daquilo que eu estudei, daquilo que eu li, bom, e ali está aquela representação, e eu me baseio naquilo, algo concreto para acreditar no espiritual. É a minha concepção. Da mesma maneira, as religiões de matriz africana também trabalham com esse culto à imagem. E lá até os mais radicais na interpretação do Alcorão também têm a sua maneira e a sua visão. Como é que a gente trabalha para diminuir essas intolerâncias? E respeitar essa visão. Sempre vai ter os radicais, né? Sim. E aí eu quero completar dizendo isso, tá? Por exemplo, com todo o respeito à opção sexual de cada um, que depois também eu vou aproveitar o enlace e o encaixe. Tem essas paradas de orgulho gay, que eu respeito, tranquilo. Agora, eu não posso concordar quando eles vão lá, pegam a imagem de Jesus Cristo
e introduzem um crucifixo nas partes íntimas daquela imagem. Aquilo é uma ofensa para o povo católico sem tamanho. Eu acho que tem o respeito da opção, mas respeita o outro, respeita o sagrado do outro. Como é que nós trabalhamos isso, pastor? Eu acho que com equilíbrio. As pessoas precisam estar entendendo que nós precisamos. Olha, o meu direito termina quando começa o teu. Claro. Né? Isso já é uma... eu tenho o meu direito, mas o meu semelhante também tem o direito dele. Então, se nós estivermos dentro desse equilíbrio de que eu respeito você e você me respeita, nós vamos viver num tempo onde as coisas estão em mudanças extremas, mudanças grandiosas e muitas mudanças boas. Tem muita coisa boa acontecendo. Agora, eu não posso ser radical e aí querer apenas que a minha ideia, que a minha visão... O detalhe está em que a ideia é que a gente tem que apoiar as minorias, mas as minorias não querem ser contrariadas. O detalhe, eu respeito todas, só que o fato de você ter a tua opinião não precisa concordar com a minha, e eu também não preciso concordar com a tua. Claro. Um respeita a opinião do outro. Agora, o detalhe é que eu jogo a toalha e te critico, te afronto, crio situações para te diminuir a partir do momento que você não concorda comigo. As pessoas precisam entender que E o bonito da sociedade democrática é a diversidade de opinião, de ideias. Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, e a gente discute e diz, cara, vamos entrar no equilíbrio aqui, isso daqui eu posso aceitar de você, mas isso daqui também você pode aceitar de mim, né? E a gente vai... Agora, quando as minorias e os grupos minoritários, elas se levantam, elas se posicionam, e dizem assim, não, o que você fala, e aí entra na intolerância religiosa, e aí... Não tem nada a ver com isso. Cada pessoa tem uma opinião. E a gente não vai ter apenas na questão religiosa opiniões contrárias a muitas coisas. A gente vai ter na sociedade opiniões contrárias. O detalhe é que, quando a opinião é contrária às questões minoritárias, eu não posso me expressar. Aí entra a Supremo e etc e tal, fazendo o quê? Né? Tira essa parte aí. Te direciona mais para lá, olha para o público ali. Né? Entram alguns grupos dizendo assim, não, isso daqui é crime. Sim. Né? É crime expressar opinião? Não. Né? Depende da... Isso é controverso. Desde né? que eu não afronte, eu respeito, mas a minha opinião é essa. Eu acho que a opinião ela é válida e eu não concordo com a opinião que ofende. Isso. Tá? A opinião que ofende o outro, seja o que for... Diminui, né? Diminui o outro. Eu acho que tu pode dar... E coloca também eu como certo e o outro como errado. Como errado. Então, essa opinião que ofende, eu não concordo com ela. Que é a opinião que incita o ódio, que vai lá no passado buscar aquilo que fez mal para nós e tenta interpretar aquilo de uma maneira diferente. Dentro dessa nossa conversa, dessa linha, pastor, tem uma lógica das religiões, das confissões neopentecostais não trabalharem com a imagem? Até hoje eu tenho essa curiosidade. Trabalha com... Não tem essa questão de Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, os santos católicos trabalham muito com isso. A igreja não trabalha com isso. As neopentecostais, o máximo que se permite é a cruz. Baseado em dois textos bíblicos. Dois textos bíblicos. Tem um fundamento. Tem. Então. Um deles é a regra máxima, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, quando diz, não farás para ti imagem de escultura, nem no que tem em cima no céu, nem embaixo na terra. Né? Tem também o Salmo
que vai dar uma variação na Bíblia Católica, uma Bíblia evangélica, que é o Salmo de número 115 e 116, porque na evangélica tem um número a mais e outra tem um número a menos. Então, numa vai dar no Salmo 115, na outra vai dar no Salmo 116, que também vai falar isso. Não façam imagens, nem do que tem em cima e nem na terra. Aí vem um terceiro aspecto, que é Evangelho de João 4:23, quando uma mulher, dentro do capítulo 4 do Evangelho de João, diz que uma mulher, ela está no poço de Jacó, Jesus se aproxima e ela diz: Senhor, onde nós adoramos? Em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus diz assim: nem em Jerusalém, nem em Samaria. Adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que nós não podemos fazer referência a uma imagem, né? Então a gente não constrói. Respeitamos, né? Não concordo que alguém faça qualquer tipo de aberração de chutar e etc e tal, o objeto de fé de alguém, mas a gente não utiliza baseado nesses textos que eu mencionei. Tá gostando do bate-papo? Te inscreve no meu canal, o Diga Lá. Vai lá, aciona o sininho, dá um joinha, comenta embaixo. Aqui você não perde praticamente nada do que está acontecendo no cotidiano, no mundo. Nós temos um mundo aqui em Gravataí. Então, te inscreve no meu canal, vai lá dar o joinha, que agora também a gente está no Spotify. Diga Lá, o videocast e o podcast do Dila. Pastor. Tem que fazer minha propaganda também. Também depois. Avenida Brasil 315. Aqui na Eleve. Melhor lugar para você estar. Aqui na Eleve Brasil. Eleve é esperança, liberdade e vida. É o que significa. Muitas pessoas perguntam, né? O que significa Eleve? Eleve. É a sigla. Quando a gente foi iniciar a igreja, a gente não queria aqueles nomes tradicionais. Cristo salva, Jesus é bom, Deus é amor, e assim por diante. São muitos nomes, mas a gente queria um nome para esse tempo. E aí alguém chega e diz assim, Eleve. Eu falei, mas é estranho, Eleve, Eleve, Eleve. E alguns até relacionam com 11, né, no inglês, Eleven, mas ele é uma sigla, esperança, liberdade e vida. Né? Aqui nesse canal você encontra o apóstolo da Eleve, encontra o Padre Amadeu, encontra o Pai Juliano, as visões religiosas da cidade. Reencarnação ou ressurreição? Olha, entendemos ressurreição sempre. Porque a doutrina espírita trabalha... Acredita na reencarnação. Acredita. Eu sou um leitor voraz do espiritismo. E eu não tenho problema nenhum de conversar. Talvez hoje seja a minha maior fonte de inspiração, aquilo que eu sigo. E o Espiritismo diz que a gente vem em várias vidas até se completar, né, o seu ciclo e vai para a elevação. O que não é, eles trabalham quase junto com ressurreição, assim, porque ressurreição. Só que daí ela bate com uma visão bíblica. Bate. Que diz, sim, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, aí tem um outro texto que vai dizer que, quando diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, e ele diz que nós temos corpo, alma e espírito, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, nós haveremos de prestar conta de tudo que nós fazemos aqui. Entendemos também que tudo que nós podemos fazer tem que ser em vida. E não é possível fazer após a morte. Ninguém pode interceder por mim após a morte. É uma visão nossa. Sim. Né? Então, nós não cremos que alguém, depois da morte, a reencarnação em outro ser. Exato. Né?
e vai se reencarnando e vai se regenerando. Olha, essa alma aqui já passou por tantas vidas, hoje ele já está melhor do que ele era as 3 vidas atrás, as 5 vidas. Não é a forma que nós cremos. O aspecto bíblico diz assim: está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É bíblico. Ciência e fé. Como explica alguns fenômenos advindo da ciência? Por exemplo, hoje, na fé, nós temos 2022 anos Sim. do nascimento de Cristo. A ciência, pela ciência, com os instrumentos que ela tem, diz que o homem nasceu há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Como é que a gente trabalha isso? Eu vou para a sala de aula, professor de história, vou lá para os filhos e dou a minha aula de história. Veja bem, nós, como historiadores, respeitamos e acreditamos, tanto é que a Bíblia é considerada uma fonte verdadeira, fidedigna. Fidedigna. Embora se saiba que ela tenha sido feita por homens. E agora, o apóstolo me disse que a Bíblia católica e a Bíblia evangélica têm diferenças. Eu não li a Bíblia evangélica. Tem a diferença. Católica, sim. Tem diferença. Nos textos... São 2 perguntas. A ciência, eu já emendei esse conflito agora. Então, eu vou responder a última primeiro, depois eu volto na ciência. Beleza. A Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Fora o que lá no concílio de Nicéia, isso? Isso. Por quê? Por que na Bíblia católica tem 7 livros a mais? Eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui, a gente tem aqui, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia católica, isso aqui é uma Bíblia católica, ali é uma Bíblia católica. Devo ter aqui umas 5 Bíblias católicas aqui, né? Tem 7 livros a mais. Aqui é uma edição pastoral católica das edições paulinas, né? Por exemplo, livro de Macabeus, por exemplo, 1º e 2º Macabeus. Você comentou sobre os concílios, houve um momento, por exemplo, Macabeus vai falar de um fato fantástico, capítulo 12 de Macabeus, que é um livro que não tem na Bíblia evangélica. Ela diz que houve uma guerra, e nessa guerra, a partir do versículo 40, vai dizer que nessa guerra muitos morreram. E foi feito culto aos mortos. Nós não cremos no culto aos mortos. Mas esse é um livro apócrifo, acrescentado mais ou menos foi nos últimos concílios, agora aqui de memória, aqui, se eu for falar, eu vou errar. Então, ela foi acrescentada, esses 7 livros, para poder dar base para algumas ideias e doutrinas católicas. Exemplo delas, o culto aos mortos. Onde ali acontece, nesse texto que eu citei, acontece um culto aos mortos, onde voltaram para Jerusalém e em Jerusalém fizeram culto para aqueles soldados que haviam morrido e clamaram pelas suas almas. Eu citei agora há pouco, quando eu disse assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu disse, nós não cremos que é possível clamar por alguém depois que ele morreu. Pela vida dele. Tudo que eu preciso fazer de entrega a Cristo, de vida, ele é possível enquanto há vida. Aquela expressão que diz, enquanto há vida, há esperança. Tanto para o aspecto de melhorar, quanto também para o aspecto espiritual. Tá? Então, ela tem diferença. São 7 livros que estão acrescentados na Bíblia Católica. Quem fez essa Bíblia evangélica? Na verdade, a ideia é a seguinte. A Septuaginta, que é a versão de Alexandre o Grande, né, que foi reunido o cânon do Antigo Testamento, quando Cristo veio, eles, na verdade, já era considerado como fiéis lá antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus.
tá? Já se acreditava que os 39 livros do Antigo Testamento. Depois, ali pelo ano 90, que foram os últimos livros, o último livro a ser escrito, que é Apocalipse, que foi o livro escrito por João, também foi acrescentado ali, que nós chamamos de Novo Testamento. No ano 100, ano 90, 90 e alguma coisa, já se acreditava, os judeus acreditavam que esses livros fiéis, esses livros eram inspirados pelo Espírito Santo e a partir dali não se acrescentou mais nenhum livro. Então, na verdade, a tradição judaica é que estabeleceu que os 66 livros, os 39 do Antigo e os 27 do Novo Testamento, são os livros que compreendem o compêndio chamado Bíblia. Como veio esses 7 livros em concílios, né, papais que vieram alguns anos depois, né, acredito aí que coisa de 1.500 anos atrás, vieram esses demais livros, então eles foram tidos como apócrifos. Apócrifos é uma palavra que diz não inspirados, porque nós acreditamos na inspiração. Os 66 livros, eles se relacionam entre si. Apesar de ser 40 autores, 16 séculos de escritas, pessoas de culturas diferentes, reis, agricultores, pescadores, homens das mais variadas culturas escreveram e nenhum se tem congruência um com o outro. Agora, se nós pegarmos os outros livros que foram acrescentados, a gente vai encontrar que ele vai divergir com o que alguns outros dizem nos 66 livros. Por isso, nós não entendemos que esses 7 livros sejam inspirados. Esses que foram acrescentados. Esses que foram acrescentados. E os que não foram acrescentados? Porque nós temos os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, o Didaquê. E aqui, essa Bíblia são milhares de livros que foram escritos falando sobre Jesus, trazendo... por exemplo, nós vamos encontrar livros apócrifos falando sobre a infância de Jesus. O que a Bíblia não apresenta, ela vai apresentar Jesus, o nascimento, depois com 12 anos e depois com 30. Exato. Então, mas nós vamos encontrar fatos fantásticos, falando, por exemplo, que Jesus um dia, ele estava brincando com as crianças, ele chega do lado de uma árvore e ele dá ordem para que o galho de árvore desça, e ele senta no galho e pede para o galho subir de volta, e ele fala lá de cima com as crianças. As demais crianças querem sentar com ele, e ele diz ao galho, desce, o galho desce, as crianças sentam todas ao lado dele, e depois ele pede para subir e as crianças brincam lá de cima. São relatos apócrifos que nós recebemos, lemos como fatos históricos, que nos ajudam na compreensão, mas não para ser acrescentado dentro do livro sagrado. E a ciência? A ciência. A ideia científica, ela dá para você, em muitos fatos, relacionar com a Bíblia. Eu vou te dar um. A ciência fala sobre o Big Bang. A grande teoria do Big Bang. Mas a teoria do Big Bang tem uma série de questões ali para ser questionadas, né? Diz que do caos saiu ordem. Como é que você vê uma bomba cair? Nós estamos num tempo de guerra. Como é que uma bomba bate e os estilhaços criam outro prédio? Tudo bonito? Então nós não acreditamos que o Big Bang caiu e aquela explosão causou ordem. Nossa, criou um morro bonito, criou os rios. Não, a natureza foi criada por Deus. Agora, eu acredito, por exemplo, a Bíblia vai falar sobre, o profeta Ezequiel fala sobre a queda do diabo, que ele foi lançado do céu para a terra. Então nós associamos o Big Bang com a queda de Satanás. Tá? A questão lá, você falou de milhares de anos. A Bíblia diz assim, Bereshit Elohem bara.
Bereshit, isso é o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit, princípio, Elohim, Deus, que tem uma correlação, não dá para a gente parafrasear aqui agora onde está o Elohim. Bará, criar sem processo de intervenção humana. O homem, quando cria, é azar. Eu crio a partir de uma matéria-prima. Bará é criar sem matéria-prima. Então, só Deus tem capacidade para criar. Bereshit Elohim Bará. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2, o segundo versículo da Bíblia diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Nós acreditamos num abismo cronológico entre o versículo 1 e o versículo 2. Entre o versículo 1 houve a queda de Satanás. E no versículo 2, Deus vem para uma reorganização da terra. E ali a Bíblia vai dizer: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus vem e ele começa a organizar as águas, a estabelecer animais que andam, que são gerados da água e assim por diante. Toda a criação de Gênesis. Mas existe um abismo cronológico que nós não podemos dimensionar entre o versículo 1 e versículo 2. Aí, Bíblia e ciência se encaixam. Gostei da explicação. Porque eu não sabia desse abismo aí que tem. Porque nós temos Ali você vai colocar os dinossauros. Exatamente. Ali, porque esses ossos não é da minha mãe. Pois é. Não, tem os ossos lá no museu tal. Tá, mas aí, e a crença de Adão e Eva, por exemplo, o mundo vem a partir de Adão e Eva. Mas aí eu tenho lá, aqueles ossos não é da minha mãe, o senhor falou muito bem, da sua avó, sei lá. Não. Tá, mas o garoto de Já Turcana... Já que minha avó com 90 anos. Por exemplo, o garoto de Turcana, encontrado lá na países africanos, não sei se Etiópia, Nigéria, 6 milhões de anos, está lá, alçado o esqueleto. Está dentro desse isso. Pode Adão e Eva ter surgido depois? Nesse vácuo que tem entre o versículo 1 e... Eu não acredito que tenha acontecido uma civilização. Mas a ciência nos mostra relatos de outras civilizações. A ciência vai trazer lá uma série de fatos, que aí eu digo, há controvérsias. Né? Ela deixa brechas para uma série de teorias serem criadas a partir dali. Tá? Não acredito numa outra, dentro da ideia bíblica, da visão bíblica, que exista a possibilidade de ter acontecido uma outra civilização. Animais, e assim com certeza. Mas uma civilização com essa capacidade que nós temos, intelectual, de crescimento, da gente... ser uma pessoa hoje, amanhã a gente ser uma pessoa melhor, essa capacidade de um ser inteligente como o ser humano não existiu. Não existiu. Não existiu. Dentro da minha visão. Isso. Tá? Nesse amplo universo que nós temos aqui, Deus não pode ter outra criação em outros lugares? Olha, porque é uma imensidão. Eu, sinceramente... Nós estamos numa galáxia, né? Na Via Láctea. Não sei se tem outras galáxias. Eu, sinceramente, não acredito que nós estamos sozinhos. E fato, e às vezes eu me pergunto, imagina só, nós estamos todos numa formação, professor. E daqui a pouco a Bíblia revela que realmente existe disco voador, existe extraterrestre. Como é que fica a nossa fé? O que nós passamos a acreditar? Se tornaria um caos. Só que a Bíblia vai falar de propósito. Ela fala de propósito e de coroa da criação. Se você ler o primeiro capítulo da Bíblia, ela chega um momento que ela diz assim, ele dizia assim, criou os animais, criou as árvores frutíferas e viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem, que ele foi lá, ele foi lá, e aí ele com as mãos, terra, porque ele colocou no homem todos os elementos, fogo, água, ar, colocou no homem terra, né? Fogo, água, ar e terra. Tudo está aqui na nossa... Ele pegou com as mãos e fez.
soprou fôlego de vida. Soprou o Espírito de Deus dentro do espírito humano. E quando ele termina, ele diz assim: e viu Deus que era muito bom. Viu Deus que era muito bom. Então, nenhuma outra criação pode existir dezenas, milhares de outras, mas são criaturas. Criação. No aspecto de que ele fez algo para adoração, para que interagisse com ele. Por quê? Por que a gente tem fé? Por que eu desejo buscar a Deus? Por que por mais... não tem aquela expressão, eu sou ateu, graças a Deus? Tem. Por que as pessoas desejam a Deus, querem buscar igreja? Você vai numa tribo onde nunca... Vamos imaginar uma tribo na Terra, onde nunca entrou outra civilização. Ela foi para lá, um cidadão foi para lá, e lá ele e uma mulher geraram filhos, e ali milhares de anos estão lá. Né? E a gente chega lá, eles nunca tiveram uma Bíblia, um livro, nunca tiveram nada, nem uma rede social para informar nada. Aí você chega lá, eles estão lá adorando alguma coisa. Uma imagem, uma estátua, o sol, a lua, as estrelas. De onde vem isso? É o sopro de Deus dentro do ser humano que faz com que ele busque uma divindade. Se existem outras criações, não sei, mas estão dentro do aspecto, abre parênteses, criatura, fecha parênteses. Filhos, ele só criou o ser humano. Agora aqui é uma pergunta, e por isso eu estou aprofundando, porque além do apóstolo, ele é um teólogo. Então é bom de discutir isso. Ciência, vamos lá de novo, ciência Então, vai. e fé. Olha como é que a fé explica o fato de que aqui, América do Sul, Brasil, nós tínhamos os indígenas, um povo com características que a ciência explica diferente. Na África, outro povo. No Oriente, você diz características físicas. A ciência me explica que a mobilidade e mutação genética e ambiente, que me fez eu ser um pouquinho mais claro, a pele negra, isso. o oriental, o amarelo, a ciência me explica. A fé explica. Explica. A fé explica. Os 3 filhos de Noé. Logo após eles, a Bíblia vai dizer que eles foram para regiões diferentes. Sim. Foram para regiões diferentes. Né? Até, se você observar, o filho chamado Cã, que ele vai para a região da África, né? E existe ali uma maldição colocada sobre ele. E Por você isso, vai olhar... costumes diferentes? E práticas diferentes? Práticas diferentes, costumes diferentes. Por causa da maldição. E por que... Não, ali a maldição está muito... Por exemplo, os negros que são descendentes de Cã, parte deles, né, são descendentes de Cã, porque tem regiões da África também muito prósperas. A África do Sul é muito próspera, Egito está na África. Agora, mas também daquele grupo surgiu a escravidão. Quando ele disse assim, eles vão ser servo dos seus irmãos. Foi uma maldição colocada, né? E hoje a gente vem lutando para que muitas coisas socialmente se acabem, mas ali eles passaram por uma consequência de maldição colocada pelo seu pai, e quando ele foi para aquela região. Cada filho vai para uma região. Um vai para uma região da Europa, né, onde o sol é menos causticante, outro vai... Então, isso causou, e isso tem o aspecto bíblico disso também. Cada filho dele povoou uma região. Eram 3 filhos. Uma pergunta dentro dessa lógica aqui. Pastor negro, sofrestes preconceito? Não. Eu sou muito bem resolvido, eu digo assim. Sabe que isso é uma discussão que tem na sociedade. Não, e hoje, agora, tem agora uma época
em que muitos jogadores... Racismo, essa discussão está tá muito acirrada. É uma discussão que as pessoas hoje... Nós estamos no século XXI, né? A gente tem que estar discutindo isso. Exato. Eu creio que o racismo ele existe. Mas um pouco também, tem muitas pessoas mal resolvidas na sua... Exato. Como pessoa, na sua identidade. Sinceramente, você de afeto e de carinho, eu tenho sangue negro na família. Se pegar na minha família, metade é mais escurinho e metade é mais clarinho. Tá? E tem aqui, eu tinha uns amigos, vizinhos ao lado, que era o alemão batata. Mas eu posso chamar, continuar chamando de alemão batata, que não tem o preconceito. Agora vocês ficam eu sempre brinco numa coisa, né? Se alguém podia falar de bullying, era nós. Exato. A nossa geração. É verdade, é verdade. A gente tava lá, ô negão, né? Passou no Rovisco aqui, ruivo. Quero chamar o ruivo. Exato. Tá, aí não posso chamar o negrão. O gordo, a gente dizia, e aí, gordinho? E aí, gordinho, né? Mas é com afeto e carinho. Hoje, os trapalhões hoje não existiriam. Não existiriam. Por quê? Porque a gente viveu numa época onde isso não nos afetava. É claro que existiam também as questões pejorativas daquela época, que eram gente que vinham para oprimir. Mas a gente não era gordo, dizia, sou gordo, mas posso emagrecer, e você que é feio. Eu agora sou gordo, mais de 90 quilos, mas eu tinha apelido, olha isso aqui é bullying, né? Magrão. Em virtude até das dificuldades também, né? Mas era Olívia Palito na escola, minhocão do pão podre. Tinha 500 coisas, né? E a gente era feliz nessas brincadeiras aí, né? Hoje, você direcionar qualquer coisa para uma pessoa já ofende. Eu acredito que Olha, gerações... O que o Mussum sofria na mão dos trapalhões, né? Mas era uma coisa assim... Eu não, sinceramente... Tem a opressão, existe, mas eu acho também que se apertou demais essas coisas aí, né? Muito. O politicamente correto parece que... Eu acho que nós não teremos mais gerações como os nossos pais, né? Gerações fracas criam homens fortes, né? Mas gerações fortes criam homens fracos, porque trabalham para proteger. A gente quis proteger muito os nossos filhos. E algumas coisas eu comecei a trabalhar com 6, 7 anos de idade, na região do interior, lá na roça. Sou criado na roça com o meu pai. Meu pai até hoje trabalha na lavoura, com os seus 70 e poucos anos. Eu nasci lá e ia para a roça, trabalhava. Hoje, se você pegar uma criança e o pai levar junto para trabalhar, e eu não morri por causa disso. Sim. Isso porque é diferente. Uma coisa é explorar o trabalho, né? As pessoas, elas... vinculam demais, assim, né? Não tem um meio termo. Porque levou para trabalhar. Qual é o problema? E olha, tá aqui quem exerceu a honrosa função de conselheiro tutelar nessa cidade. Levar o filho para trabalhar no balcão, para ajudar na horta, para lavar louça, isso não é escravizar. É ensinar. A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a viverem uma vida, a serem trabalhadores. Mas hoje, às vezes, a gente tem meninos de 17, 18 anos, eles podem votar. Exato. Mas não podem assumir suas responsabilidades. Que é uma responsabilidade maior do que essa de votar, muita gente reclama. Mas para mim é a maior responsabilidade, né? Aí tu vê ali 200, 300, chegando até numa eleição, tem 30% de abstenção, mas como esse programa que eu não falo de política, né? O pastoreio está só no Brasil, está só na região sul, expande, vai para fora. Europa tem conexão, tem. Que às vezes tem igrejas irmãs, né? Tem. Ou que se afiliam entre si. A Eleve, na verdade, já chegou a ter igrejas na Inglaterra. Na Inglaterra. Já tivemos uma igreja na Inglaterra, hoje não temos mais. Hoje a gente tem uma conexão. Ainda esse ano eu volto para a Europa novamente.
Mais ali na região da Holanda, nós temos lá igrejas que nós damos cobertura, nós auxiliamos, nós damos direção a esses líderes e pastores que estão lá. São igrejas brasileiras, de brasileiros que estão lá. Então, 1, 2 vezes por ano, a gente vai lá para poder estar com eles e ajudá-los naquilo que eles estão construindo lá. O significado de leve, novamente. Esperança, liberdade e vida. Pastor, eu quero te agradecer porque a gente vai ter uma segunda parte. Amém. A gente tem que deixar sempre aquele gostinho de Pra quero mais. mais, de voltar de novo. Eu acho que falamos sobre diversos temas aqui, acho e exploro bem a tua visão. Quero deixar o meu livro para ti. Por favor. Um exemplar aí do meu livro, né? Plano de Voo, que é um livro para líderes sobre igreja. Eu chamo de um tratado sobre crescimento de igreja. É um trabalho que Deus nos deu, e a gente tem mais 2 ou 3 livros, mas ainda não foram lançados, né? Alguns vão ser lançados agora na sequência, se Deus quiser, mas esse é um trabalho legal que Deus nos deu. Deus nos deu. Eu quero lhe agradecer assim, a oportunidade da gente ter essa conversa aberta, franca, descontraída. Eu não trago roteiro, é na hora que vai surgindo as perguntas. A melhor coisa é a espontaneidade, é de coração. É assim que eu costumo fazer, porque eu acho que se eu tiver que pegar e estar escrevendo, que eu tenho que perguntar para ti, eu pensar antes, não, eu vim aqui, um prazer te conhecer pessoalmente. Igualmente. Né, porque foi aqui que eu te conheci, e por tu ter sido tão espontâneo nas tuas respostas e nas perguntas e nesse bate-papo, que fez vai fazer com que as pessoas conheçam mais a tua igreja. É um projeto meu aqui, tanto quanto o teu, que ele está em crescimento, e crescimento a gente vai colocando um tijolinho de cada vez, a gente vai melhorando a qualidade de equipamento, porque tem custo. Isso é uma coisa que eu estou fazendo com prazer, de ouvir as pessoas. É um projeto que eu estou tratando como um filho, né? Fazendo ele crescer aos pouquinhos, aprendendo com cada um. Então, eu te agradecer imensamente essa oportunidade que tu me deste, e deste para quem vai escutar, porque isso vai ficar hoje, tal qual a gente tem os livros que ficam eternizados. Hoje, no mundo digital, é o nosso livro digital que vai ficar ali para pesquisa, para tudo isso. Então, agora eu quero passar a palavra para ti, para tu te despedir e, mais uma vez, te agradecer por esse bate-papo. Obrigado. Eu também quero ser grato, agradecer a Deus por essa oportunidade e pela tua vida, né? Nossos amigos aí, Rovisco, Deus abençoe, e dizer a todos que nós estamos aqui à disposição. Somos um filho gravataiense. Hoje, com muito orgulho, nós estamos aqui nesta cidade, fazemos parte de tudo que está acontecendo aqui. A Eleve é uma igreja gravataiense. Então, se você quer estar num ambiente onde a gente procura com muito carinho receber as pessoas e tratá-las bem, e uma igreja filha de Gravataí, venha nos conhecer. É um prazer. Avenida Brasil 315, a gente sempre diz assim, um grupo de pessoas que resolveram caminhar juntas. Então, pastor, para terminar, aí na minha outra função que eu exerço, eu já quero deixar aqui dito por esse trabalho, que tu fizesse nascer essa congregação aqui, que a sede é em Gravataí. Se assim aceitares, eu quero ter a oportunidade de te indicar para receber o título de cidadão gravataiense. Agora, filho de fato e de direito. Então, já fica aqui registrado isso. E eu agradeço. São 10 anos de Gravataí, né? 10 anos que nós estamos aqui, e hoje, através de você, esse reconhecimento alegra o nosso coração. Porque é um reconhecimento que nasceu aqui, é de Gravataí. Assim como a gente tem empresa que nasceu, é de Gravataí. Na fé, a gente tem uma igreja que a sede e que nasceu aqui em Gravataí. Pessoal, te inscreve no meu canal. Se gostou desse bate-papo aqui, vai lá, diga lá. Também no Spotify, aciona o sininho, te inscreve, dá um joinha, me ajuda a crescer, não custa absolutamente nada.
só ter boa vontade. Vou ajudar esse rapaz aí, assim, que ele está realizando um sonho, falando das coisas boas da cidade dele. Então, te inscreve, dá um joinha. E até uma próxima oportunidade. Com o Deus te pastor abençoe. Gessé dos Santos, a gente vai ter um segundo e um terceiro momento. Vamos aprofundando cada vez mais. Até aí, antes de ir, que Deus abençoe Gravataí, que Deus abençoe a nossa terra, a nossa cidade, que Deus abençoe o Rio Grande do Sul.